4 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos falar de um assunto que interessa diretamente e muito a você que ou utiliza do Porto de Santos com frequência, no caso dos motoristas carreteiros, ou que vive na Baixada Santista. Inclusive, foi um assunto nosso ontem com o prefeito da cidade de Santos, Rogério Santos, que trouxe essa expectativa para que a longo prazo realmente exista e aconteça a construção de uma terceira pista na Imigrantes chegada à cidade. Bom, agora nós vamos conversar com a deputada estadual Solange Freitas, ela que é a presidente da Frente Parlamentar em apoio à terceira pista da Imigrantes. Ontem, em uma reunião na Alesp, foi apresentado o projeto dessa terceira pista. Gostaria que a senhora já começasse explicando esse projeto. Bom dia, deputada. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia. Eu que agradeço esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante, né, que envolve muita gente, milhares de pessoas que utilizam o sistema Anchieta Imigrantes. Ontem nós fizemos a nossa segunda reunião dessa frente parlamentar de apoio à terceira pista da Imigrantes e a Ecovias conseguiu falar sobre o projeto. Ele já tem o projeto em vídeo, né? Estão finalizando, mas aí eles já falaram o que eles já fizeram e algumas coisas me chamaram bastante a atenção. Essa pista, né, que vai utilizar até o que já tem de estrutura da atual Anchieta, da Imigrantes, principalmente no trecho de serra, vai ser feita num sistema de 2 pistas. Até achei que 2 pistas seria pouco, né? Porque a gente está precisando de muito mais movimentação, né? A gente está aumentando muito a movimentação, principalmente no Porto de Santos, mas o projeto que eles têm é de uma pista com 2 faixas, né? Uma pista com 2 faixas, e ela vai ser basicamente feita para caminhões e ônibus. Isso não quer dizer que os carros de passeio não vão poder circular por ela, mas eles estão fazendo uma pista com 2 faixas e uma faixa de acostamento, mas basicamente para suportar o transporte de ônibus e caminhões, já pensando nessa movimentação de cargas no Porto de Santos. E eles só estão finalizando a chegada na Baixada Santista, né? Essa é a dúvida ainda que eles têm na chegada à Baixada Santista, porque outras obras complementares na nossa região vão ter que ser feitas aí para suportar também esse trânsito maior que vai vir. Então, isso me chamou a atenção e por causa das questões ambientais, é como se fosse uma pista quase inteira formada por túneis. É que não dá para você fazer um túnel apenas, mas ela vai ser basicamente formada por túneis. Então, me chamou a atenção e os números apresentados também pelo Pomini, da autoridade portuária, também chamaram a atenção, porque a Ecovias fez um estudo também de impacto do trânsito e eles acreditam que essa nova pista ela vai poder suportar o trânsito que vai aumentar por 20 anos. E o Pomini apresentou uma movimentação de cargas no porto e chamou bastante atenção. 2024 vai fechar com um novo recorde acima de 180 milhões de toneladas, mas em 2040 nós vamos ter um número assim de caminhões assim muito grande, né? Vão circular em 2040 mais de 4.551.000 caminhões. Então, a gente sabe que essa pista, quando ela for inaugurada, ela já vai estar um pouco defasada de tanta movimentação que vai ter no Porto de Santos. Mas é um avanço, porque estamos discutindo o projeto só vai ficar pronto, na verdade, em 2026 e só depois que começam as obras. Vamos lá, deputada, bom dia, Marco Antônio Sabino, tem um monte de dúvida aqui. Primeiro, a senhora falou que ela vai ser construída baseada na estrutura que já existe ali na Serra. Como é exatamente isso? Então, pelo que a Ecovias explicou, eles não deram muitos detalhes técnicos, né, porque estão concluindo ainda, porque eu perguntei assim para eles, mas essa pista ela vai ser paralela a Imigrantes, a Anchieta, o que vocês têm? Então eles falaram que tanto na saída em São Paulo quanto na chegada na Baixada Santista já tem uma estrutura preparada, já tem licenciamento ambiental preparado, então essa nova pista ela vai estar circundando tanto a Anchieta como a Imigrantes. Eles não deram muitos detalhes técnicos, mas foram exatamente essas palavras do Ronald Marangon, da Ecovias, diretor superintendente da Ecovias,
que eles já vão aproveitar um pouco da estrutura, um pouco do licenciamento ambiental que já foi autorizado lá atrás, principalmente também quando foi feita a segunda pista da Imigrantes, que a segunda pista da Imigrantes foi inaugurada em 2002. Olha a defasagem que a gente já tem, né? Então, eles vão usar um pouco do que já tem de licenciamento, um pouco de estrutura na chegada, tanto em São Paulo quanto na Baixada Santista, para fazer esse projeto. E o que a gente também falou, que assim, é muito estranho, se fala assim, será que a gente já tem que discutir a quarta pista? Aí as pessoas falam que é absurdo falar disso. Mas sim, em 2002, quando foi inaugurada a segunda pista, se a gente tivesse começado a discutir a terceira pista, hoje a gente estaria inaugurando e não apenas fazendo um projeto. Bom, a outra questão importante que surge é, essa pista seria para subida, para descida ou com mão reversível, como se faz normalmente ali no sistema? Então, vai ser reversível. A gente imaginou que essa nova pista poderia ter 4 faixas, poderia subir, descer, mas não. Infelizmente, o projeto que foi apresentado vão ser apenas 2 faixas com um acostamento. No futuro, se houver necessidade, esse acostamento, em eventuais ocasiões, pode também ser utilizada como uma pista, mas ela vai ser, assim como a Anchieta Imigrantes, reversível. Ela vai ser usada tanto para subida ou quando precisar para descida também. Lupato, me permita. Isso a senhora está colocando um problema gravíssimo, né, nesse aspecto aí, que é, na hora que ela for inaugurada, ela já estará estrangulada. É o que aconteceu com o Rodoanel, né? O Rodoanel ainda nem foi inaugurado, já está estrangulado. Já tem que se pensar, e já está se pensando, num novo Rodoanel mais para fora, num círculo mais para fora da região metropolitana. Como é que é isso? O que os deputados pensam sobre isso? Quer dizer, construir, vai demorar tanto para construir alguma coisa que já vai estar estrangulado quando inaugurar? Então, isso me preocupou, porque quando eu fiz a primeira reunião da Frente Parlamentar, eu criei a Frente Parlamentar até a pedido das pessoas ligadas ao Porto de Santos, porque eles me disseram que, assim, mais do que o túnel Santos-Guarujá, para o Porto de Santos, para a movimentação de cargas, a terceira pista é ainda mais importante. O túnel Santos-Guarujá tem uma importância fundamental para a nossa região, para a Baixada Santista, principalmente para as pessoas que circulam, que vão de Santos para o Guarujá. Mas para o Porto de Santos, o que vai ajudar é a terceira pista. Então, quando eu criei a frente, é para a gente estar à frente disso também, acompanhando, fiscalizando, cobrando e fazendo essa reunião com a sociedade civil, né? Porque as pessoas têm que saber o que está sendo feito, o que está sendo discutido e dar opiniões. Essa também é a nossa função e a gente também quer saber o que está acontecendo para poder melhorar o que está sendo feito. Então, quando foi apresentado na primeira reunião, em maio, foi só falado como seria feito, queriam contratar as pessoas especializadas. Nessa segunda reunião é que nos assustou um pouco, né? Porque com a movimentação de cargas do porto, que vai aumentar tanto numa previsão em 2040, e com essa pista, que ainda estamos em projeto, vai demorar muitos anos para ela ser inaugurada, com apenas 2 faixas, nos preocupou. O que a gente deixou um pouco mais aliviado é que o Pomini falou de grandes obras também, que o Porto de Santos vai fazer, e ele disse que essas grandes obras, ele meio que prometeu, sabe, que em 4 anos elas vão ser concluídas. Vou dar um exemplo, nessas obras que o Porto de Santos está explicando para a gente, uma é o túnel Santos-Guarujá, que vai ser muito importante também para a nossa região, para o desenvolvimento econômico tanto da Baixada quanto do estado de São Paulo, a perimetral também do lado da margem esquerda do Porto, que é no Guarujá, e outras obras de dragagem. Então, vai ter um conjunto de obras, mais algumas obras de 2 viadutos na Alemoa, que é um bairro em Santos, onde circulam muitos caminhões, aí o caminhão quando entra, às vezes não consegue sair, se sai não consegue entrar de novo para descarregar por causa do fluxo muito intenso. Então, essas obras vão ser feitas paralelamente e aí isso deixa um pouco a gente mais aliviado. E também o que estranhou, mas que a gente entende, é que essa pista vai ser feita basicamente pensando no trânsito de caminhões e ônibus, né? Não que não será permitido o trânsito de veículos de passeio, vai ser sim, mas vai ser uma pista pensada no trânsito de ônibus e caminhões.
Agora, deputada, há alguma previsão de obra ou por parte da concessionária ou pela Prefeitura de Santos, o Porto? Alguém está pensando na entrada da cidade? Porque o que a gente vê muitas vezes é a construção, como a senhora está explicando, de uma terceira pista, né, com 2 faixas voltada a caminhões, a ônibus, mas aí chega na hora de entrar na cidade, afunila. E tudo acaba se juntando, se misturando, aí o trânsito melhora durante o trajeto, mas aí fica quilométrico até entrar na cidade. Tem uma solução para esse possível problema? Não, você não tem noção, como eu moro em São Vicente, né? Então quase que diariamente estou subindo a serra. Ontem, por exemplo, a frente parlamentar foi às 10 da manhã. Na hora que eu saí de São Vicente, 7 horas da manhã, o trânsito já ficou congestionado na altura de São Vicente, na Imigrante, na altura de São Vicente. Então, por exemplo, nós pegamos trânsito congestionado em São Vicente, na Serra e na chegada a São Paulo. E isso, todo mundo que sai da Baixada e vai trabalhar ou estudar em São Paulo, passa por isso diariamente, na volta também, na hora do trânsito intenso, também enfrenta tudo isso. E fora quando tem acidente ou quando o caminhão quebra, um carro quebra, e aí fica um caos. Então a gente tem que sair muito mais cedo de casa, já pensando nesse trânsito, porque a gente pega o trânsito no sistema de imigrantes e em São Paulo também. O que todos têm falado, o que deixa a gente mais tranquilo, entre aspas, é que tanto o governo federal, estadual e prefeituras estão falando a mesma língua. Então, entre essas obras, tem o viaduto na Alemoa, né, que eu citei, que é um bairro, que quando esse viaduto for construído, e já deve ser construído em breve, ele vai aliviar o trânsito ali de caminhões e também do trânsito de veículos de passeio que saem de Santos em direção a São Paulo. Então, todos estão falando a mesma língua. O túnel Santos-Guarujá, que dessa vez, olha, eu poderia dizer, dessa vez a gente sabe que vai sair, porque todo mundo quer ser o pai do túnel, o governo federal, o governo do estado, no ano que vem a gente já deve bater o martelo aí para começar essa obra. Também todo mundo está falando a mesma língua. E ontem a Prefeitura de Santos falou também que seria importante colocar essa chegada da Baixada Santista dessa nova pista e fazer um alinhamento com outra obra grande que a Prefeitura de Santos está lutando para que tenha, que é o túnel que ligaria a Zona Noroeste em Santos a São Vicente. Segundo a Prefeitura, se a gente conseguir com que esse túnel também seja feito, vai separar, né, segregar o trânsito de carros com o trânsito de caminhões naquela área. Deputada, vai ser um